Assista agora Cidade Esporte. Forte abraço a você, amigo do esporte. Mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria, entrando no seu lar, batendo bola no Cidade Esportes. O convidado especial desta semana novamente é o repórter Cid Júnior, da Rádio Comercial AM de Presidente Prudente. Segunda a sexta, das 18 às 19, sempre está batendo bola conosco lá. Informações do Grêmio Prudente, do Presidente Prudente e o que rola no mundo da bola nos principais times do futebol do Brasil. Em um minuto eu volto com o melhor do esportes aqui, Géser Dias e Cid Júnior. Fique ligado. Alô galera, forte abraço, com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez com o nosso repórter Cid Júnior e vamos bater uma bola aí falando dos principais fatos do mundo esportivo, sempre para EPIL, né Juninho Rosas? EPIL, a sua lista telefônica, acesse o portal 123achei.com.br, EPIL 24 horas ao seu lado, EPIL, a lista telefônica EPIL, a mais completa do Brasil. Aqui com o Cid Júnior, registrando também o Juninho Rosa nos trabalhos, no trabalho técnico, eu estou achando que eu estou na Rádio Comercial, né? Ele está aqui na produção, na direção do programa, também o Lucas Lourenção e também a Késia Barros estão aqui conosco, aqui na TV Cidade de Presidente Prudente. Eu quero mandar um forte abraço também para a minha querida Santo Anastácio, República Federativa de Santo Anastácio, canal 2, e também aqui em Presidente Prudente, o canal 19. Tudo bem, Cid? Tudo bem, Jéssica, um grande abraço a você, ao telespectador da TV Cidade, um prazer mais uma vez estar aqui. Maravilha. Cid, nós tivemos no último bate-bola nosso, né, falando também da Copa das Confederações, o Brasil conquistou a Copa das Confederações, você acha que foi legal, foi bom, teve no nível que nós esperávamos? Qual a sua opinião? Olha, Jéssica, para mim foi surpreendente, inclusive no último programa nós dizíamos aqui a respeito de palpites, você e eu colocamos a Espanha como campeã. Só um detalhe, colocamos aqui que lá na Rádio Comercial, depois de assistirmos Itália e Espanha, eu mudei minha opinião, né? Falei que o Brasil ganharia. Mas eu mantive. Não é justificativa não, viu, Juninho Rosa? Você tá que nos assiste. Desculpa, hein? Se não, fala não. Depois, nós gravamos num dia, teve o jogo, no outro dia eu falei, né? Acho que a Espanha é favorita, continuava com aquela opinião, mas acho que dá Brasil 2-1, inclusive falei o placar, foi 3-0. Exatamente, mas eu ainda acreditava mesmo que a Espanha sairia com o título, fiquei surpreso, uma grata surpresa, eu que sou brasileiro e bairrista em relação a isso. Pacheco também, viu? Inclusive fiz uma homenagem à seleção brasileira curta lá no programa da Comercial. Achei que não ia ter mais nem programa, viu? 14 minutinhos. Pelo amor de Deus. Coisa rápida. Era para ter um debate, não teve debate, viu, Juninho Rosa? Foi terrível, terrível. Mas a seleção brasileira... Você e Maurílio Ramos, grandes pachecos do rádio esportivo. Não, tem que ser, às vezes é bom, né, Jado? Mas a seleção brasileira conseguiu anular realmente a equipe da Espanha. Foi aquilo que eu havia dito no programa anterior. A seleção espanhola jogava com 8 homens no campo de ataque. O Brasil pressionou da mesma forma que a Espanha fazia. O Brasil pressionou a Espanha e a Espanha não conseguia jogar com 3 homens no campo de ataque. O Brasil conseguia fazer essa pressão no campo adversário e conseguiu, no meu ponto de vista, uma vitória histórica, uma vitória que mostrou mesmo que não é à toa que um futebol tem 5 estrelas no peito. Não é à toa que um time, uma seleção brasileira tão gabaritada, com um técnico como o Felipão rodado, que eu critiquei bastante, é pentacampeã mundial. A Espanha, apenas campeã, tem que abaixar a bola e se render ao talento brasileiro. Eu acabei de falar de pachequismo. Os senhores estão vendo aí para ver que não foi exagero meu. Eu acho assim, inclusive terminou o jogo, andaram ligando em casa, tal, aquela coisa toda. Eu procuro ter assim os pés no chão. Eu entendo muito bem o que o Cid está falando. Eu também, achei super legal. O Brasil jogou uma grande partida, é indiscutível. Ele adiantou, o Felipão adiantou a marcação, jogou com 2 volantes em linha. No caso, o Paulinho e o Luiz Gustavo, que acabou sendo também uma grata revelação, né? Ele que joga no Bayern de Munique. O Davi Luiz fez uma partida excepcional também, jogou demais, né? Está sendo pretendido por outros times também. E o Brasil teve também sorte, sorte porque teve competência no jogo. O Fred com 1 minuto fazendo um gol e tal. Agora, o Brasil na realidade também não está, isso que eu falo do pachequismo, né? Não está preparado ainda para a Copa do Mundo, tem que ter os pés no chão. Até o Felipão falou na coletiva depois do jogo. Concordo plenamente com o Felipão. O Brasil, ele conseguiu montar um elenco, conseguiu montar um time para essa disputa da Copa das Confederações. Ele falou que essa seleção não está fechada. Não está fechada, 80%, se eu não estou enganado, do que ele disse,
vem mais jogadores por aí, ainda tem espaço em uma ou outra vaga, por exemplo, meio de campo, o Jadson ainda é contestável, pode ser que pinte um Ronaldinho, ou até mesmo o Kaká pode aparecer. Outra coisa, o Lucas Tilico, né, conhecido como Mário Tilico também, o Lucas também é aquele jogador que todo mundo pede para entrar, quando ele entra e não faz nada, faz água. E foi interessante que boa parte da Copa das Confederações, tira o Hulk e coloca o Lucas. Tá lembrando daquela frase, né, Juninho? Tira o Cuca, deixa o Cuca aí. Isso, não é verdade? Muito falado na arquibancada. E no fim ele entrava e tropeçava na bola. Exatamente. Inclusive o Bernard entrou em uma partida bem. E entrou muito melhor que ele nas partidas que ele atuou. Eu acho que o Lucas, nessa Copa das Confederações, foi contra o Uruguai. Acho que foi contra o Uruguai. Inclusive nessa Copa das Confederações, eu acho que se for fazer um balanço para o Lucas, não foi muito boa. Já diferente do Bernard, que eu fazendo essa comparação desses dois atletas, que dá para jogar na mesma posição. O Bernard entrou, encantou, e o Filipão disse que ele tem alegria nas pernas. Acredito que o Bernard é uma figurinha carimbada já para a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo ainda é um vasto tempo de trabalho. A própria equipe espanhola, que jogava o melhor futebol no mundo até então, antes dessa derrota para o Brasil, não é por isso que vai deixar de jogar o melhor futebol. Não, derrota acontece, a seleção teve um jogo acima da média, um jogo excepcional, isso é verdade, mas a seleção da Espanha é uma seleção já, diríamos assim, uma idade avançada, né? 6 anos mais jogando junto, tal. E a equipe do Brasil é uma equipe que está em construção. O Brasil está construindo uma seleção brasileira para se jogar a Copa de 2010, 2014 e 2018. Já a seleção da Espanha, alguns jogadores pode ser a última Copa do Mundo e poucos deles, na minha opinião, devem chegar à Copa do Mundo de 2018. Até porque o Iniesta já tem 30 anos, o Xavi tem 30 anos, né? Eu falei 2014 é esse ano, eu falei 2010. 14 e 18, 2014, né? 2018 e 2022. O Brasil está preparado para essas três Copas. Você também está indo bem longe, né, Cid? Então tem que convocar os jogadores jovens, né? Tem, mas não, acho que mais é 14 e 18. 22 é... Bom, tem o Neymar, né? O Neymar, o Bernard, jogadores com 20, aí também vão estar lá com 33 anos? 30, 30, ainda dá. Ainda dá mais ou menos. Mas se estiver jogando muita bola, né? E outra coisa, ele fala que a seleção não está fechada, que as portas estão abertas para o Ronaldinho e para o Kaká. Agora, outros jogadores podem surgir. Você falou do Jadson também, que entrou no último jogo com 3-0 contra a Espanha, não havia sido aproveitado. Ele tirava o Oscar, colocava o Hernani, né? E depois ele acabou dando uma oportunidade já com o caixão fechado contra a Espanha. Aí ele colocou o Jadson, né? O Jadson... E outra coisa, no ataque também tem o Fred, quem mais? Quem garante que o Fred não vai estar com problemas físicos daqui a um ano? O Fred enfrenta sempre grandes problemas Juninho, físicos, você me avisa do tempo aí, viu, Juninho? Aquela coisa toda. O Jô soube aproveitar as oportunidades que teve, mas também não é um jogador excepcional. Mas pode ser que a camisa falando do jogo Furacão, né? Igual a Hilda Furacão. Mas o Jô e o Fred são, nesse momento, os donos da camisa 9 e 18, diríamos assim, titular e reserva. Mas ainda tem aí o Luiz Fabiano, que come pelas beiradas. Muito pelas beiradas. E o Alexandre Pato, que é até sempre aquele informe. O São Paulo, de repente, fala que vai mandar embora, agora parece que vai entrar em acordo, não vai mais embora, aquela Juninho coisa que toda. sabe bem, time Rosa, né? Juninho Rosa. Juninho Rosas. São Paulino. Podia ser Juninho Flor. Podia. Né? Flor Rosa, né? Essa coisa toda aí. Mas olha, tá aí o Brasil, na realidade, ele tá com um time que tem tudo para caminhar na Copa do Mundo. Recuperou a confiança de que tem chance de ser campeão. Recuperou, porque todos nós estávamos, ou a maior parte dos brasileiros, aqueles que entendem de futebol, mais ou menos aqueles que não entendem nada, que o Brasil era uma grande incógnita e não era o favorito para a Copa do Mundo. Diante do que nós vimos, isso é uma realidade, na Copa das Confederações, a gente vê com o apoio da torcida e com um time bem entrosado que o Brasil tem chances e é um sério candidato a conquistar aí a Copa do Mundo. Agora, existem algumas coisas curiosas. Vocês prestem atenção, eu peguei um dos grupos, lá no grupo F, se eu não estiver enganado, tem seleção que vai jogar em Manaus, na mesma época que nós estamos agora, que a Copa começa acho que em 12 de junho do ano que vem, com 35, 40 graus. E vem para jogar em Curitiba 5 dias depois com expectativa de 8 graus. Um choque térmico praticamente. Madre Deus, isso daí é pra, vou te falar uma coisa, né? É pra realmente arrebentar a boca do balão. Tá encerrando, Juninho? Combinamos aqui. Oi. Fala que não, vamos falar. Rapidinho, nós vamos falar um monte de tempo aqui. É só pra frisar, já. Vamos pro intervalo. Então vamos pro intervalo. Então, Juninho, fatura aí. Daqui a pouco nós voltamos com o melhor do esporte dentro do Cidade Esportes. Fique ligado. Muito bem, o Juninho mandou, nós estamos gravando aqui para a EPIL, a lista telefônica mais completa. Olha, eu sou funcionário lá no departamento de marketing da EPIL, viu? Viu, Juninho Rosa?
E eu saí de Santo Anastácio, a galera de Santo Anastácio, trabalhava na Rádio Cultura de Santo Anastácio, em 1987, para trabalhar na EPIL. Estou até hoje lá, hein? Eu uso campeão, né, meu amigo? Tem que colocar na diretoria daqui a pouco lá, pô. Pelo amor de Deus, pô. 25 para 26 anos já, tá certo? Mas nós estamos aí, Pio, a sua lista telefônica aqui, ó. Acesse o portão 23achei.com.br, Pio, 24 horas ao seu lado. Eu faço parte do departamento de marketing da EPIL, tá certo? Sempre estou aqui em Presidente Prudente, Assis, em Ribeirão Preto, em Jundiaí, em Sorocaba, em Itu, Salto, eu ando um pouquinho também, meu amigo. Adoro aqui a São José do Rio Preto, Bauru, legal. Forte abraço para os diretores da EPIL aí, tá certo? Vamos ver se o pessoal aumenta um pouco o cascar lá também, né, Juninho? Pelo amor de Deus. Mas tá bom, forte abraço pro meu querido amigo Arthur Tavares, diretor de marketing. Eu tô com quase 26, ele tem 34 anos de lista telefone. Beleza pura. Você esqueceu que você ia falar aquela hora, né? É por isso que eu chamei intervalo. Você lembrou ou não? Lembrei. Lembrou o que você ia falar? Graças a Deus, meu Deus. Eu ia dizer que, apesar do otimismo com a Copa das Confederações, a Copa do Mundo é muito mais competitiva. Temos a Alemanha, que é a Holanda, a Alemanha, a França. Apesar que a França também tomou um toco do Brasil 3-0, mas a França está em reconstrução. O Brasil também, nas últimas Copas do Mundo, sempre foi eliminado pela França, né? Foi assim em 86, levou um atropelo em 98. Na última foi e na última, em 2006, né? Que perdeu também lá nas 8 quartas de final. Que o Zidane arrebentou a boca do balão. E uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, o Fred, o terrível, ele jogou a Copa de 2006, o centroavante. Foi reserva. Ele não jogou de 2010. Verdade. A de 2006 ele jogou. E jogava no futebol francês, jogava no Lyon. Para mim, só falando em relação a esse otimismo, tem que ficar muito esperto, muito ligado à seleção brasileira com a seleção alemã. Para mim é uma das seleções candidatíssimas ao título. Olha, eu concordo com você. A única coisa que atrapalha essas seleções aí é o calor do Brasil. É verdade. Dependendo da região. Quem joga lá no Rio Grande do Sul, às vezes em São Paulo, pode ter uma mais amena. Mas quem for jogar em outros... vai ter jogo 1 da tarde. Nos Estados Unidos, na Copa de 94, um calor também que toda a mídia divulgava e nós acompanhamos pela televisão, era um calor, né, também lá em cima. E o Brasil também vai ter esse aspecto aí do calor. E gente jogando 1 da tarde. Meu Deus. Já jogando em Salvador 1 da tarde, Juninho? Hein, Juninho? Fala a verdade. Desumano. Você que está pensando em emagrecer, você que faz esse... Como é que ele faz aí? O regime aí. Tá fazendo pilates também. Pilates, essa coisa toda aí e tal. Proteína, não sei o quê. A própria disputa do 3º e 4º lugar na Copa das Confederações foi 1 da tarde. Gente, o que é isso? Mas nós estamos no Brasil, país tropical, pessoal por Deus e bonito por natureza. Mas tem que atender todos os horários. Isso quem determina, inclusive, não é nem o Brasil, não é a Globo, ninguém que tem os direitos da televisão. Quem determina é a FIFA. E mais um detalhe, olha. Eu até achei estranho, o Brasil jogou com a Espanha às 7 da noite, horário de Brasília. Lá na Europa, meia-noite. Então, eu não peguei o horário ainda, mas afinal, com certeza não será 7 da noite. Será um horário mais adequado, até porque o grande mercado que existe também, além da América, que é o futebol forte, América, Brasil, Argentina, Uruguai, campeões do mundo, também, evidentemente, a Europa, onde nós temos a Espanha, campeã do mundo, a Inglaterra, a Itália, né? Então, o mercado também muito forte, economicamente também. No caso da Espanha, seria interessante, às 16 horas, o jogo aconteceria lá às 9 da noite. Mas pode acontecer também às 1 da tarde, né? Mas aí 1 da tarde, né? 18 horas lá na Europa. Né? Aí tem que pensar... Mas temos que prestar atenção, já está montado a tabela da Copa do Mundo aí, viu? Tem que pensar não na pessoa, no telespectador. Lógico que tem que pensar no telespectador, claro. Mas tem que pensar nas pessoas que estão ali dentro do gramado fazendo o espetáculo. Porque é desumano, ainda mais no Brasil. Vai jogar em Manaus mas teve isso nos Estados Unidos, era pau que dava em Chico, que dava em Francisco também, que a gente sempre fala. O jogo foi lá também meio-dia, 1 da tarde. Então, realmente, o calor é um fator determinante, né? Agora, interessante que jogaram lá na África do Sul, a gente tem noção que na África é um calor para cada um, né? E a temperatura foi baixa. A temperatura baixa na África do Sul. Mas o Brasil, como é um país continental, vai viver esses aspectos. Quem joga no Sul... Evidentemente, no Sudeste, a temperatura em São Paulo pode estar mais baixa, mais amena, mas quem jogar em Salvador, Rio Grande do Norte, Cuiabá, meu amigo. Nossa. Cuiabá, tá certo? Agora, uma coisa interessante falando sobre isso daí, eu tenho acompanhado sobre a construção do estádio do Corinthians também. O Corinthians vai ter um sistema, o gramado do Arena Corinthians lá, que dependendo da temperatura, viu, Juninho?
ela baixa a temperatura. Que beleza. Então o atleta, ele joga, vamos supor, um calor, a exaustão e tal, só que a temperatura do gramado, ela tem como fazer um controle e ela diminui. Será que no frio aumenta? Então não tem aquele foi o que eu li, posso estar enganado, ou quem passou a informação, li aí, tô vendendo peixe do jeito que eu comprei. Então, tem alguns gramados, o segundo é o terceiro do mundo, onde o Corinthians está adotando essa tecnologia. Temperatura elevada, o gramado abaixa a temperatura, né? Um sistema de irrigação que existe para amenizar os atletas dentro de campo, né? Interessante, bem interessante. Confesso que eu não tinha visto falar nisso ainda, mas se isso acontecer é interessantíssimo. Inclusive, presidente Prudente poderia colocar um gramado desse. É verdade. Agora, olha, eu só quero lembrar a você que nos assiste, aqui ou aqui, Juninho? Você me deixou maluco aqui, né? Então aqui. Ó, vocês podem nos acompanhar também pelo tvcidadepp.com. tvcidadepp.com tem toda a programação aí da TV Cidade de Presidente Prudente e também o programa Cidade Esportes. Agora, outra coisa interessante nos estádios que nós temos no Brasil, nesses novos estádios, e que são os melhores estádios a partir desse momento, na América do Sul, na América Latina e nas Américas, é o seguinte, olha, são estádios novos, construídos conforme determinação e regulamentação da FIFA, agora não tem alambrado e não pode ter invasão de gramado. Então, isso é importante, porque, gente, tá certo que o Brasil tem que melhorar um monte de coisa, por isso está todo mundo aí contestando nas ruas aí, mas em campo de futebol, tem que ir lá, você pode observar, não tem fosso. Já pensou, o cara quer num fosso? É uma coisa do outro mundo, o cara tem um fosso lá, quantas pessoas já caíram num fosso? Até jogador já caiu. Entendeu? Mano, claro que cai um negócio daqui. Vai lá no Morumbi pra você ver. O Souza uma vez, sabe que fez o gol só pra comemorar, caiu no fosso. No Morumbi também tiraram um fosso. No Morumbi não tem mais. Não tem mais o fosso, mas aquilo é um absurdo. Se o cara cai num fosso daquele, Juninho, acabou já? Ô, Juninho Rosa, acabou o segundo bloco? O cara não cai no buraco daquele lá, pelo amor de Deus. Tem que parabenizar o torcedor brasileiro, viu, Jazz? Mas depois se cumprimenta, vamos faturar que ele tá ali com a mão erguida. Não vou esquecer, viu? É que deu um probleminha aqui, né, Juninho? Um probleminha pequenininho, mas daqui a pouco nós voltamos. Então ele tá me sinalizando aqui, tá igual o carro de Fórmula 1. Fechou, subiu, abaixou, acabou o tempo. Daqui a pouco eu volto. Muito bem, com o terceiro bloco aqui no Cidade Esportes, para Epil, a sua lista telefônica. Acesse o portal 123achei.com.br, Epil 24 horas ao seu lado. A galera lá em São Paulo assiste o programa aí, viu, Juninho? Os diretores lá, o Agnaldo Galdino Freire, né? Nosso presidente, aniversariante aqui passado, né? 8 de julho, fez mais um aniversário. Vai comemorar lá em Miami. Tá mal, hein? Tá certo. Eu espero que pule essa parte na hora que eu falei isso daí para ele não ver, tá certo? Mas tá certo. É corintiano, viu? O Dr. Paulo Pelli, o Moura, Santista, também grande amigos nossos, né? A Simone lá no departamento de marketing também, toda a galera batendo bola com a gente, o Alan lá na informática, corintiano também, o Donizete, diretor financeiro, também corintiano, né? Corintiano é igual Pardal, dá em tudo quanto é lugar. Mas estamos registrando aí essa galera que bate bola com a gente. Dr. Paulo Pelli é palmeirense e o Arthur Tavares, meu grande amigo Arthur Tavares, é diretor de marketing, é São Paulino, tá bom? Bom, falamos da seleção brasileira, a expectativa evidentemente que a gente tem que faça uma grande Copa do Mundo. Teremos alguns amistosos que serão realizados agora, contra a Suíça. Dia 13 de agosto. Em agosto, né? É o primeiro amistoso, onde o José Maria Marinho está tentando trazer para o Brasil. Tá todo mundo empolgado, viu? Agora vai. Todo mundo empolgado agora vai. A Dilma também quer lá, que a galera diz, vamos lá, traz aqui para Brasília. Tá. Também depois do que está acontecendo na rua, todo mundo quer a seleção brasileira em algum canto aí, tá certo? A popularidade dos nossos governantes está lá embaixo também. Não vou falar lá embaixo, mas foi reduzido da Dilma, essa coisa toda. E o Felipão parece que quer levar, vai marcar um encontro aí, todo mundo lá em Brasília. Lá. Tem que parabenizar. Agora tem que tomar cuidado com as despesas. Tem gente pegando avião da FAB aí, e vai em casamento, essa coisa toda. Tem que tomar cuidado com isso aí também, viu? Tem que parabenizar, já, um torcedor brasileiro. Você estava falando sobre isso. Exatamente. Nós tivemos pela primeira vez no Brasil os estádios sem alambrado. Em nenhum jogo, eu acompanhei, se não na totalidade, grande parte dessa Copa das Confederações, nenhuma invasão aqui. Mas você sabe outra coisa? Maravilha, parabéns ao torcedor. Não, parabéns, mas você sabe que você está abordando um aspecto que toda a galera está falando isso daí. O público elitizado é um outro. Porque os ingressos, apesar que agora a FIFA já fez um comunicado, né? Ela passou uma informação,
que os ingressos, o mais barato será acho que R$30. Não sei onde o cara vai assistir o jogo. Lá fora do estádio, não. No telão. No telão. Não dá pra saber. O Palmeiras está comprando R$30. Passou o preço de R$30. Só que ninguém sabe que os estádios, todos eles, da forma que eles são construídos, todo mundo assiste legal o jogo. Evidentemente que existem alguns lugares mais caros, você vê melhor. Mas por R$30, não descobrir onde que vai essa galera vai assistir o jogo. Mas em todo caso a FIFA divulgou. Ingresso mais barato, R$30. Então vamos aguardar aí para ver onde que vai assistir esse jogo aí. Agora, o público da Copa, e a média é de 57 mil pagantes, hein? Média muito boa. O público é um outro. O público é um outro. Falou que o pessoal mais comportado, com mais grana, essa coisa toda, que não está acostumado no estádio. Será que nós vamos conseguir ver isso entre um Corinthians e Palmeiras? Espero que sim, né? É difícil, né? Você viu aquele jogo Corinthians-São Paulo primeiro lá, a recepção para o ônibus do Corinthians, né? Nossa. Os caras jogaram tijolo. Que isso? Ô, Juninho, não precisa. Você tava lá, Juninho? Então jogaram tijolo, sapato. Juninho era o líder lá. Garrafa, jogar xixi, essa coisa toda no ônibus. O xixi até que não atrapalhou, mas você viu cada pedrada que foi dada no ônibus. Até um rojão. Rojão, tudo que teve direito. Então, na realidade, independentemente do preço caro ou barato, é questão de educação. Claro. É questão de educação. A gente espera realmente que as pessoas saibam se comportar, tenham a educação necessária para não invadir gramado, porque uma coisa que chama a atenção é o seguinte: a Margaret Thatcher, quando primeira-ministra da Inglaterra, há um problema de hooligans na Inglaterra, como em boa parte da Europa, e havia invasão dos gramados, briga, pessoas, teve aquele jogo da Juventus, acho que contra o Arsenal, o Liverpool, me perdoem agora, mas morreram muitas pessoas e tal. Então, o futebol na Inglaterra ficou 5 anos sem disputar as ligas, os campeonatos da Europa, a Liga dos Campeões, Liga dos Campeões, Champions League. Champions League, tá, essa coisa toda. Liga Europa. Então, os estádios, vocês podem assistir, isso não é por causa da FIFA, não tem alambrado, mas vê se alguém invade o gramado. O Brasil não tem uma legislação tão rígida quanto tem a Inglaterra. Então, o que o Cid falou é verdade. O que nós esperamos quando nós tivermos os nossos clássicos aqui regionais, Corinthians, Inter e tal, que não haja invasão do gramado, né? Que não haja essa violência que a gente realmente teme, né, Cid? Não tenha dúvida, Jéssica. Seria tão belo. Eu gosto muito de ver a festa da torcida nos estádios. Nós que temos o prazer de transmitir grandes jogos em São Paulo, a gente vê aquele torcedor empolgado, aquela paixão pelo clube, mas tem que ficar aí. No máximo, uma paixão pelo clube e nada mais. Para que você vai, como você citou o exemplo há pouco, jogar pedra no ônibus do adversário? Isso não o que vai interferir em nada? Capaz de motivar o jogador da outra equipe. Eu acho que o Brasil chega dessa era de violência entre torcedores. No Brasil temos que ter civilização. Nós somos um país civilizado, gente. Eu queria muito ver um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos. Gostaria de ver realmente as duas torcidas sentadas lado a lado. Inclusive na Copa das Confederações nós tivemos espanhóis e brasileiros lado a lado e nada aconteceu. Um exemplo para os torcedores de Corinthians, São Paulo, Santos e outras. Isso pode ser até uma utopia da nossa parte, que é o grande sonho de todos nós, evidentemente. Mas na Copa do Mundo vai acontecer e nós temos que, evidentemente, ter educação para ninguém sair matando em outra coisa. Eu sempre falo o seguinte, viu, Juninho? Eu sei que o tempo está acabando. Acaba um jogo de futebol, o jogador troca a camisa, tal, aquela coisa toda, e vai todo mundo. E torcedor, eu entendo, pô, fica emocionalmente, cabeça inchada, aquela coisa toda, tal. Mas não precisa ser violento, como nós temos as violências aí fora. Principalmente hoje a violência no Brasil acontece até mais fora do estádio. Na hora que as torcidas estão voltando para os seus lares, aí esses malucos aí. Eu tenho um irmão, né, o Walter, e o Bajara, meu sobrinho, eles moram em São Paulo e são torcedores do Corinthians. Um dia eles foram assistir um jogo do Corinthians e encontraram a torcida uniformizada do Corinthians. Os caras falaram, ô canto hino, vocês são corintianos. Eles estavam, né, sem identificação pelo risco que corre. Vocês são corintianos? Não, somos canto hino, senão vocês vão apanhar. Ainda bem. Salve o Corinthians! Começou. Imagine se eles encontram a torcida do São Paulo, eles iam apanhar. Ou vice-versa. Isso é um absurdo. Não, nós somos corintianos, canto, senão vocês vão apanhar. Quer dizer, é uma coisa maluca do outro mundo e que a gente espera que as coisas melhorem mesmo. E parte muito das autoridades. Enquanto nós não tivermos uma legislação séria,
sem dar brechas, né? Aquilo que eu falo, tem que ser sério o negócio, sem progressão disso ou daquilo. O Juninho levantou ali a bandeira. Só um ditado, Juninho, na 3 aqui que eu vou falar um ditado que câmera 18, né? Câmera 4 para 18? Sei lá. Na 3 aqui. Vocês estão assistindo muito disso daí, eu só vim falar disso daí, eu não assisto, hein? Tem coisa que aparece eu não assisto, viu, Juninho? Na câmera 18 tem coisa interessante que aparece. Mas só uma coisa, um ditado que eu costumo dizer, além de trabalhar com jornalismo esportivo, eu sou torcedor também. Torço aí pro meu clube, nunca escondi de ninguém, sou corintiano. Mas eu não sabia. É verdade. Não demonstra. Tem que revelar. Não, eu tô pasmo agora. Mas a verdade é o seguinte, Jéssica, o jogador tá lá ganhando 200, 300, 400, 500 mil reais por mês, você tá lá torcendo, maravilha. Torça, faça sua parte e vai embora para casa, porque amanhã, meu amigo, você tem que trabalhar. Então, o que adianta você ir lá entrar numa briga campal? Eles vão estar lá ganhando o seu salário e você brigando uma coisa que não tem nada a ver. É verdade, ele deu o recado dele, eu dou o meu. Olha, nós estamos indo embora, né, Juninho? Aqui, ó. Sempre parepiou a sua lista telefônica, tá legal aqui. Eu quero desejar um forte abraço a todos. Cidade Esportes volta na próxima semana, sempre com um convidado especial. Eu quero aqui deixar o meu abraço, né? E tirar uns dias de férias, né, Juninho? Que ninguém é de ferro, tá? Vou dar uma descansada. E você pode nos acompanhar também pela Rádio Comercial, comercialam.com.br, de segunda a sexta, das 18 às 19. Estamos cobrindo também o Grêmio Prudente, o Presidente Prudente, dentro do Campeonato Paulista da segunda divisão. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Cidade Esporte. Oferecimento. Tênis Clube de Presidente Prudente. E EPIO, listas telefônicas.